Estamos chegando na tua casa com a nossa live de terça-feira. Friozinho aqui em São Paulo, não sei onde você está assistindo, mas eu imagino que está um friozinho. Se não estiver, você pode escrever. Aqui não, aqui tá bem quentinho. Dentro de casa tá quentinho, né? Deus abençoe a todos que estão aí ligadinhos. Vão chegando, vão deixando seu nome com a Edna. Paz, Edna, tudo bem? A paz, tudo bem, graças a Está Deus. pronta para anunciar os nomes? Sim. Então, prontíssimo. Edna diz, eis-me aqui. É a minha frase agora lá no Espaço Terapêutico Crer e Ser. Vá conhecer no Instagram, Espaço Terapêutico Crer e Ser. E olha, esses 15 dias agora de maio seguidos vão ter sessão gratuita, a primeira sessão. Se você quiser fazer uma sessão experimental, é só, o espaço ele é cristão. Então você vai encontrar só terapeuta cristã. Vá lá, faça a sua primeira sessão, você pode fazer um pacote, vai ser uma bênção para a tua vida. Espaço Terapêutico Crer e Ser. Com a doutora Sayonara Marques e toda a nossa equipe, eu estou lá como intercessora, grupo, né, de intercessão pelo espaço. Amém? E nós temos aqui conosco também o nosso levita Leandro. Leandro, a paz, tudo bem? Paz, bispa, esposa Edna, todo mundo de Deus. Boa noite. Paz a todos. Amém. E hoje nós temos aquele que escolheu a live, o nosso amado bispo. Como sempre. Ah, de vez em quando sou eu, falo aqui de vez em quando sou eu. Quando a bispa. De vez em quando eu escolho, mas ele sempre pega e prevalece. Mas eu dou opinião nas lives dele, amém? E aí, bispão, a paz, está tudo bem? Paz, meus queridos. Embora um pouquinho frio, né? São Paulo deu uma esfriada. Eu gosto já do frio, é bom, né? O bispo tá Depois de tomando um tanto chazinho, calor que né? nós passamos, Tomando um chazinho. Ai, delicioso, um chá de Essa gengibre. semana é a semana de nós fazer uma sopinha, né? O bispo gosta muito disso. Eu não dou muito valor na sopa, não, mas é pra bispa, né? Exatamente, bispo. Eu acho que não enche sopa. muito a barriga. A gente toma, parece que o negócio não... Exatamente, sopa não né? enche barriga. Não é muito a minha praia a sopa, mas é benção. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que nós já falamos e ele talvez se torne um pouco até repetitivo, mas ele é de uma suma importância para a nossa vida espiritual. Como nós estamos gastando o nosso tempo? Você dá valor ao tempo? Ou tem pessoas que não valorizam o tempo, aí depois quando chega na velhice, diz assim, eu queria ter mais um pouco de tempo, só que aí não tem mais tempo, né? O tempo acabou. Então hoje o tema é muito importante. O tempo é curto, não desperdice. É a primeira coisa. Não desperdiçar o tempo. O segundo cada minuto deve ser valioso ou valorizado, né? No que você dá valor? Às vezes nós damos valor em coisas que perecem, né? E o tempo, ele vai terminando, ele vai acabando, né? E ele diz, faça valer a pena o tempo. Hoje nós estamos, amanhã nós não sabemos. É muito sério isso, viu, bispo? Hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos. Hoje nós temos a chance de ir para o céu, amanhã nós não sabemos. Hoje nós podemos estar preparados, amanhã nós não sabemos. Então o tempo, ele deve ser uma preocupação nossa, e que não é. Muita gente está nem aí. Gasta tempo nas orgias, gasta tempo nas drogas, gasta tempo no pecado, e quando chega no final da vida não tem mais jeito. É igual a rainha Elizabeth I. Ela diz, eu daria o meu reino por mais um tempo de vida. Morreu naquela noite. Mais um minuto ela queria dizer. Isso. Mas a vida, ela é, como a Bíblia fala, um conto ligeiro. Ela passa muito rápido. E às vezes nós vamos gastando tempo naquilo que não é lícito. Aí você diz, como assim, bispo? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Então tem coisas da nossa vida que nós gastamos tempo que não é lícito, não é bom, só vai trazer prejuízos para a nossa vida, tanto material quanto espiritual, né? E vai nos levar para a condenação. Então nós temos que nos preparar. O tempo está sendo
remido. Você não reparou uma coisa? Que os dias estão assim, ó. Às vezes não dá nem tempo de você fazer todas as coisas, é muito rápido. Isso é porque daí... a pessoa não se organiza. Porque se a pessoa valorizar o tempo como ele é e saber que ele é precioso e ele está passando, ele começa a se organizar e fazer. Sim. Você pode gastar 1h30 lavando uma louça, você pode lavar essa louça em 15 minutos. Porque você fica lá, dormindo, Esfrega, mas não tá nem pegando, Tá nada. não troca nem o copo, tá no mesmo copo lá, se o copo quase já tá furando. E eu lembro uma amiga minha, bispo, agora falando, minha cabeça foi lá no passado. Ela ficava assim, ó, quieta. Aí você falava pra ela, o que você tá fazendo? Eu tô pensando. E ela chegava a ficar pensando horas. uma hora. Ela assim, a gente saía para algum lugar, o que você estava pensando? Só que ela pensava, o tempo que ela pensava, ela não resolvia nada. É. Ela pensava, eu não sei no quê. Ah, isso é sério. E eu perguntava para ela, e o que você pensou? Ela falou, não sei, mas eu estava pensando. E ela estava 1 hora perdendo tempo, pensando em nada e resolvendo coisa nenhuma. Se eu vou ficar 1 hora pensando, eu pego um livro e vou ler. Ou vou fazer meditação da palavra de Deus, da Bíblia, da palavra do Senhor, pensar em salmos, né? Salmodiar na minha cabeça. Ficar pensando em nada é deixar, sabe, o inimigo trabalhar na mente, É um né? gasto de tempo que não volta mais e que também não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Às vezes nós estamos hoje, nós vamos falar um pouquinho nesse site de hoje, nessa coisa que é muito importante, bispo. Nós vamos falar sobre os ladrões de tempo. Os ladrões de tempo, eles estão 24 horas nos roubando. Exatamente. É a mídia social, é uma televisão, é uma coisa que você não está fazendo nada, né? Que você podia estar fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. São ladrões de tempo. A procrastinação é um ladrão de tempo, deixar a coisa para amanhã que pode ser feita agora. Então são ladrões de tempo que vão nos roubando, né? E vão nos tirando um pouco do prazer da vida. Porque você gasta tempo naquilo que não é lícito, como eu falei, você está perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo. Deixando de viver, deixando de viver. Às vezes você tem lá uma flor para plantar, você fala, daqui a pouco eu planto. Vou ficar deitada aqui com preguiça, passa 10, 15, 20 minutos. Não planta, a planta morre e você deixou de plantar, você deixou de fazer. E você também está deixando pessoas, hoje as pessoas estão deixando relacionamento. Ai, eu vou ter aquele dia com você, aquela noite com você, e nunca tem. Nunca tem. Eu e o Bispo, agora que o Henrique não está mais aqui, a gente curte toda noite Direto. um momento nosso. Come uma pipoca. A gente come uma pipoca, um suquinho. a gente assiste um filme que os dois gostam, e às vezes ele até nem gosta, mas ele assiste comigo para agradar, assiste, aí a gente ali Dorme, conversa às vezes é eu que pouco, durmo, às vezes é ela às que vezes dorme. não aguenta o filme, Eu não dorme, estou cansado. mas A Edna aproveita, dorme. o final da A Edna dorme, noite, né? A Edna dorme no cinema. a Edna, ela não perde tempo. Se ela tem que dormir, ela dorme até no cinema. né? Porque dormir também é você não perder tempo. É hora de dormir. Você fica com uma outra coisa, depois esse sono vai fazer falta para você ter um dia produtivo. O que tá Você aconte- sabia isso? Não, Bispo? mas é isso que está acontecendo. É? Bispo. A pessoa... Eu tinha um amigo meu, ele ia trabalhar, e eu olhava o olho vermelho dele e falava, você não dormiu? Fiquei jogando videogame, perdi a hora, fui acordar. Quando tocou, acho que eu não dormi 1 hora essa noite e vim trabalhar aqui. Não, ficou Qual a jogando vantagem? videogame. Qual é a vantagem? Aí pode acontecer um acidente, aí pode acontecer alguma coisa. A pessoa, né? Aí ele fala, tô aproveitando o tempo jogando videogame? Não. Não. Há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. Isso é muito sério. Isso que você tem que analisar. Hora de dormir é hora de dormir. Isso mesmo. Hora de acordar é hora de acordar. Hora de fazer o Trabalhar é serviço da casa é trabalhar. Então, a vida, quando ela é organizada, ela é produtiva. Aí você pega e fala assim, como aquela pessoa tem aquela casa tão arrumada, aquilo tudo no lugar, tudo não sei o quê, eu não dá tempo. Eu casei faz 5 anos e não pus a casa no lugar ainda. Por que que não pôs?
Porque não se organiza. Eu vi uma Se frase. organiza, deixa tudo para amanhã. Eu vi Amanhã uma eu frase, faço. eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Um cavalo correndo, passando em cima de uma pessoa. Estava escrito em cima de um relógio. Tinha um relógio e não era nem cavalo, aquelas manadas de búfalos passando, né? Aí estava escrito assim: não atropele o tempo. Então, ou seja, às vezes nós estamos atropelando o tempo. Igual a bispo está falando, é tempo de dormir, aí você vai fazer outra coisa, vai ficar na internet, aí acorda com sono. Aí você quer dormir, mas não dá mais tempo de dormir. Você está atropelando o tempo. O tempo que você tem para fazer a comida, você tem tempo para fazer os seus afazeres. Eu e a bispa, geralmente, à tarde, a gente gosta de tirar uma meia horinha de descanso. Eu tenho que tirar a naninha, se a senão gente eu não saio. Sabe o que é o problema, bispa? Aí a gente fala assim, mas não deu tempo. Eu acho que o problema do ser humano Você não hoje, priorizou para dar esse tempo. e principalmente em concernente à salvação. Não deu tempo. Caiu a coroa da nossa cabeça e nós não estamos salvos. Meu Não Deus. deu tempo. Não deu tempo de ler a Bíblia. Não deu tempo de eu ler a Bíblia, não deu tempo de eu meditar, não deu tempo de eu jejuar. Aí eu preciso de uma benção, mas não dá tempo de eu fazer um jejum. Não dá... Querido, dá tempo sim. Se você tiver uma organização do tempo, você vai ver que dá tempo para fazer tudo aquilo que você precisa, né? Dá tempo de dormir. E as pessoas têm que aprender, bispo, priorizar o hoje. Porque tem pessoa que vive no passado. Eles dizem, a ciência diz, bispo, que nós gastamos 15 anos na adolescência. 20 anos dormindo. Vou contar todas as horas, 8 horas 20 que é anos? isso. Dormindo. E o resto? Fazendo alguns afazeres, trabalhando, tudo, de repente acabou o dia, acabou o ano, acabou os 15 anos de vida. Acabou isso, o tempo da nossa vida. Porque a nossa vida, segundo a Bíblia, Salmo 90, é de 70 anos. Passou o mais disso, robusto pode chegar aos 80, 90, que nós estamos vendo pode hoje, chegar né? até 100. Mas só que aí é enfado e canseira. Porque aí já a pessoa está no tempo do condor. Então condor só perna, tem condor mais nas 9. costas. Eu tô com 63. Não, você não fez 3 Mas ainda. já estão. Você tem 8. Então, o que acontece? A vida vai indo embora. Eu me lembro quando eu era criança, e eu falava assim, meu Deus, eu não vejo a hora de eu ter 18 anos. Aí eu tive 18, 19, 50. Não, depois 40, que faz 90. 18, pros 40 parece que pula. Parece que o negócio parece que corre, né? Corre. E aí você olha para trás e fala, o que eu fiz na minha vida? Esse é o problema. E não dá mais para voltar, gente. E é quando nós chegarmos no final da nossa vida e começar a dizer assim, igual a bispa falou, o que eu fiz da vida? Que aproveito eu tive? É o inverno, né? Passou e nós não estamos salvos. Isso é muito sério. Você chegar... Dá um pouquinho do meu chá. Você chegar num momento da tua vida e... Descobrir que não está salvo. Descobrir que não está salvo, descobrir que não vai para o céu, descobrir que você perdeu um tempo precioso da tua vida. Porque eu acho, bispo, que o mais terrível é você dizer assim, eu perdi muito tempo na minha vida. Meu Deus. Quantas pessoas dizem isso? Olha, eu podia ter feito isso e não fiz, porque eu perdi muito tempo na minha vida. Agora, com a idade, não tem como voltar atrás, não tem como fazer alguns projetos que a própria idade já não permite, né? Que quando você é criança você faz. Ou seja, um andar de bicicleta, uma pescaria que você gosta, a idade vai chegando, aí você vai se... limitando, né? Limitando, se atrofiando e vai chegando com dor nas costas, com dor na perna, com dor naquilo. Aí não dá tempo de você fazer mais nada. Então o que acontece? Vamos aproveitar o tempo que Deus deu. Porque a gente tem que analisar uma coisa. Quem dá o tempo é Deus. Não é fazendo exercício físico, não é você... Logicamente isso é bom, você ter um físico melhor, uma alimentação adequada, isso tudo ajuda. Mas quem dá o tempo de vida é Deus. Então não adianta a gente, o tempo de vida é Deus. Logicamente que a gente tem que aprender que nesse tempo, bispo, e eu ouvi um pastor essa semana dizer uma coisa muito interessante, que o ser humano, principalmente o cristão, o evangélico, não está cuidando do corpo.
Tem que cuidar do corpo, você tem que, se você puder fazer exercício, faça. Se você pode caminhar, caminhe. Se você pode colocar, às vezes, dentro da tua casa uma academia ou alguma coisinha para você, faça. Não, mas eu tenho que cuidar só da minha alma. Não, o corpo é templo do Espírito. Você notou uma coisa? Que a gente só quer usar aquilo que a gente já perdeu? É igual assim, a pessoa, se ele pega um problema na perna e não pode mais fazer uma caminhada, igual eu não consigo mais fazer uma caminhada. Aí outro dia eu vi uma mulher passando de tênis, fazendo uma caminhada toda esperta, eu falei, puxa, quanto que eu podia ter feito? E eu não fiz. Agora, e se tivesse feito, não teria nem esses problemas. Talvez não teria o problema no joelho que eu tenho agora. Agora eu já não consigo fazer, mas eu queria fazer. E é aquele que fica cego, que quer ler a Bíblia agora. Agora vai aprender braille para ler a Bíblia, porque não consegue. Leu antes, né? Porque não leu antes. Então a gente não valoriza os nossos órgãos vitais que Deus dá. O poder de ler, o poder de caminhar, poder de andar de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta ainda, não adianta. Eu vi uma pastora hoje com o mesmo nome meu, Samira, andando de bicicleta com o neto. Eu falei, mas se Deus me der vida para eu ver meus netos, eu vou andar de bicicleta com eles. Eu também. Você vai ter que aprender. Ele não sabe andar de bicicleta. Vamos começar lendo uns nomes, depois vamos cantar um louvor? Sim. Chegou alguém aí na nossa live? Chegou. Amém, então vamos lá. E hoje temos os dois Douglas. Os dois Douglas! Ô Douglas, senti falta. Peraí, o Douglas da Ivone, amém, que ele tá sempre. Tá conosco, mas né? Douglas, você não veio na Santa Ceia. Meu pai. Senti tua falta. Douglas Oliveira. O Douglas Oliveira, Deus te abençoe. Vou trazer o Douglas aqui de Oliveira para pregar um dia aqui, né, Edna? Deus quiser. E o Douglas Lopes, eu vou marcar um dia para você ir lá, lá na Matriz, viu, Douglas? Marcar um dia aí, te aviso antes, né? O Douglas está lá. Os dois pregam. Os dois pregam. Que bom. Os dois pregam. Que ótimo. Isso é Sandra Mara Romano. Sandra, que bênção. Ó, essa semana eu filmei com a xícara que você me deu, lá da Biscoitê, com borboletinha, com tudo. Maravilhoso. Ficou linda a minha mesa. Linda. Douglas Lopes, de Mendonça. Douglas, tô com saudade de você, Douglas. Sábado eu tô aí em Otinga, né? No chá para mulheres do Chayu. Irene Nepizan. Deus abençoe, Irene. Ivone Oliveira. Ivone, estamos orando, amém? Ivone está com a gente. Pastora Noemi. Deus te abençoe. A sua fidelidade é a nossa alegria. Glória a Deus. Mariana M. Cri. A Mariana também, casal fiel, dizimista, abençoador da casa de Deus. Aldivina Rodrigues. A irmã Divina, eu mandei o convite pra ela. Minha mana. Olha aí o que o Lê tá falando, que você é mana. Abraço, mana. Deus abençoe. Como pimenta da irmã direto. E eu gosto da água de coco. Quem mais? Perdi aqui. Francisco Nogueira. Irmão Francisco, que saudade, irmão. Parece fazer uma visita aqui na igreja, tá uma benção os cultos. Damares Ventura. Damares, linda, senti tua falta. Pastora Kátia. Pastora Kátia, maravilhosa, Deus abençoe. Cibele Queiroz. Cibele, minha bebezinha, te amo, Cibele. Pastor Marcos Marinheiro. Ô, pastor Marcos, senti tua falta também na ceia, hein? Pastora Meire Lima. Deus abençoe, pastora Meire. Janaína Neves. A Jana hoje apareceu. Tá aí. A Jana preocupa com tudo, coisa linda, meu Deus. Beijo. Umas duas que eu tiver dessa. Ele tá querendo levar você pro Curuçá, Jana. Deixa ele. Vai, Jana. Lá eu vou arrumar um namorado pra nada. você. Não, Jana. Teu príncipe vai vir aqui no Parque Oratório, em nome de Jesus. Ela é uma princesa de Deus, irmãos, um presente. Tem mais gente? Pastora Cleide. Ô, pastora Martins Cleide, Pacheco acabou de entrar. Boa noite, a paz, que bênção.
Ó, tá cheio de pastor aí, o negócio tá bom. Pastora Cristiane. A também Kitiane, está, a Kitiane, a Kitiane, a Paz Cristiane, eu tô judiando dela, que no grupo de pastora lá da doutora Sayonara, ela fala que ela é a pastora Cris, e eu conheço como a pastora Kit. É, pastora Kit. Amém, Deus abençoe. Tem mais alguém? Toninho Oliveira. Ó, o Toninho, estamos Deus assistindo. Toninho, Deus abençoe, Toninho. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o louvor, Lê? Vamos cantar o louvor que o bispo foi limpar a lente do óculos. Vamos cantar, depois a gente continua. Bom estarmos aqui louvando a Deus, Podendo exaltar seu santo nome. bom estarmos aqui louvando a Deus, Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Oh, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca foge para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. bom estarmos aqui louvando a Deus, Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Oh, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar E que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar E que essa união nunca falte para nós. Glória a Vou fazer uma pergunta Deus. para a bispa. Quantas horas nós temos no dia? 20? No que eu saiba é 24, né? Agora, Deus dá 24 horas para mim e dá 12 para você? Não, é 24 horas para todos de Esse mal. é o problema. Deus dá 24 horas para cada ser Pro humano. ímpio, pro justo, Pra- pro injusto, Isso. pro né? mal, pro bom, todos têm 24 horas. Não existe uma semana com 5 dias, existe? Não, É 7. sete. Não é isso? São 7 dias. E nem a mais, nem 8. É 7 Não, é da 7 semana. dias. Então, nesse tempo que Deus dá para nós, a nossa pergunta é: o que estamos fazendo? Como estamos gastando esse tempo? É uma coisa muito séria que nós temos que, principalmente nós que servimos a Deus, olhar e ver no que nós estamos gastando o nosso tempo. Que qualidade nós temos de vida no nosso tempo, né? Hoje, como eu falei, cheguei a 62 anos. Logicamente, eu não me arrependo de nada, mas
eu poderia fazer algumas coisas que eu não fiz. Você não poderia também, bispo? Meu Que Deus. a gente lembra, meu fala, Deus, puxa meu vida, Deus. eu faria, eu gastaria mais esses tempos que eu, vamos dizer assim, usei ele a revelia, eu gastaria de uma forma diferente. Eu gostaria de ter gastado mais com Deus. Eu também. Porque eu queimei muita vela para defunto ruim. Pior que é. Minha avó falava assim, que quando você pega, investe em amizade, que depois não vai dar em nada. Não que você não deva ter amigos, gente, nunca confunda isso. O crente, nós vamos falar até sobre isso, que eu pedi para o bispo, sobre o crente ser hospedeiro. Ele é uma pessoa que pode hospedar, a hospedagem é um dom do crente, mas às vezes você investe em amizade que não traz proveito. E essas amizades, eles roubam o teu tempo, vivem em rolo, você tem que ficar no telefone aconselhando, e eles vão aceitar o tempo que você conselho. perde. Eu perdi muito tempo Meu com Deus. isso. Se eu tivesse ficado lendo a Bíblia, chorando e orando, hoje, eu não precisava nem pedir oferta para vocês. Eu ia falar assim, não precisa ofertar hoje, a igreja está abastada, porque eu tenho certeza que o Senhor já estava fazendo isso. Mas agora não adianta, porque passado não volta mais. É importante você não ficar também nisso. Eu não penso nisso, não. Eu tô lá em Jeremias. Eu quero trazer Lamentações. Eu quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. Pensar nessas pessoas que fizeram eu perder tempo, pensar nas coisas que eu gastei com pessoas erradas, tudo. Não vou pensar, não. Eu quero trazer à memória os conselhos do meu pai, né, bem? Da minha mãe, minha sogra, meu sogro, foram duas pessoas muito sábias, souberam viver, sempre tiveram um autocontrole com o dinheirinho deles, né, bem? Sempre tiveram provisão. Então eu quero pensar em coisas boas, quero pensar no Henrique criança, quero pensar quando eu e o bispo começamos a namorar, coisas que nos traz esperança de vida, né, bispo? Isso. E nós temos que lembrar uma coisa, o tempo vai passando e ele passando e você não aproveitando ele, você está perdendo ou desperdiçando esse tempo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre os ladrões de tempos da nossa vida. Aquelas que roubam e minam o nosso tempo, né? Tem coisas que são boas para você fazer com o tempo, tem coisas que não são. Não adianta, né? Nós, às vezes, bispo, investimos tempo em coisas que não vão edificar a nossa vida, que não dão retorno para nós. Você não Que não tem acrescenta em retorno. nada, não acrescenta em nada a tua vida. Sabe? Pessoas que você aconselha, que não tá nem aí, não tá ouvindo o que você tá falando. Você está perdendo tempo com essas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Gente, a vida é só uma. Morreu, vai prestar conta com o Senhor. E você pode ter a sua escolha de gastar o seu tempo. Tempo de qualidade. Eles falam assim, você tem que dar tempo de qualidade para o seu filho. Seja 1 hora, mas esteja com ele presente. Por quê? O que está acontecendo com as famílias? Elas se reúnem, um pega o celular, outro pega o celular, fica todo mundo, tá todo Estão mundo almoçando junto. na mesa, Tá todo mundo lá. junto, mas ninguém tá lá. Não. Um tá numa flor que tá escolhendo, o outro tá num canal que gosta, o outro tá no YouTube vendo a vida do outro, no Facebook, e cada um tá vendo uma coisa. E não conversam. Eu até perguntei um dia para um casal de namorado. Eles lá, daqui. Eu falei assim, vocês não estão namorando? Não, nós estamos conversando pelo celular. Pelo amor de Deus, eu tava do lado um do outro conversando pelo celular. Quando não tinha celular, eu comecei a rir. Falei, gente, a pessoa tá perto, pode pegar na mão, beijar, né? Só isso. Namoro é só isso, pega na mão, dá um beijinho. Mas não, tá lá se distraindo no celular. E quando você vê, as pessoas vão embora, bispo. Bom. Sabia? Você não olhou, você não viu, você não percebeu e de repente as pessoas vão embora. É igual o culto.
Você vem num culto, você só tem 1h30 de culto, não é, bem? E sabe o que você faz? Você não presta atenção em nada. Você não liga pro louvor. Ah, não é o louvor que eu gosto de cantar. Não é o pastor que eu gosto que salda. A mensagem eu vou ouvir, chego lá fora, você não lembra mais, porque você estava ouvindo a mensagem, pensando, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que fazer isso, eu não passei a roupa do serviço, eu não fiz aquilo. Você não viveu aquele momento intensamente, aquele culto. E você perde aquele culto, aquele momento com Deus, e vai embora vazio. E vai passar uma semana vazia, porque só pode voltar no próximo domingo. Então, a qualidade do tempo é aqui. Eu estou aqui na live agora. A minha cabeça está aqui. A minha cabeça está em vocês. O meu pensamento está em vocês. Eu não consigo. O que será que o Henrique está fazendo agora? O que será que a Solange e a bebezinha, a Stephanie estão fazendo agora? Não. Agora é a minha hora de estar com vocês. Eu estou pensando em quem está entrando, eu estou pensando em quem está colocando um comentário, eu estou pensando em vocês, no louvor que o Leandro vai cantar, na Edna que está escrevendo o nome das pessoas, e eu quero que vocês sejam abençoados, amém? E nós temos, bispo, pode falar. Eu estava vendo uma coisa interessante, eu fui pescar com o pastor João algum tempo atrás, e eu notei uma coisa, a pessoa que estava pescando perto de nós, bispo, ele não saiu do telefone o tempo que eu fiquei lá. E resolve, depois eu resolvo isso, não sei o que. E o cara não. Ele tirou um dia para pescar, mas não tirou o serviço. Várias vezes tinha que falar para ele, a vara tá puxando aí. Aí ele pegava e o telefone tocava de novo e resolvendo o problema da firma. Eu falei, então melhor não vir. Tá perdendo tempo, né? Vai lá para se distrair a cabeça. Eu sempre falo para a bispa, só em caso de... Eu acho que eu ligo para ela perguntando da pescaria, se está tudo bem. Mas só em caso de mandar foto né? dos peixes. Manda, isso daí tudo bem. Mas aí tá pescando, compenetrado lá na vara que você jogou, né? Para ver se pega. Mas deixa ele pescar. Agora a pessoa vai lá para aproveitar um pouco do tempo, né? De dá um refrigério na cabeça. E não refrigera nada, né? Então é complicado. Então aprenda a gastar o seu tempo. Tempo de qualidade. Pede para Deus colocar qualidade no seu tempo. A palavra que fala, né? Ensina a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sábio. O que é coração sábio? Aproveita cada momento. Eu, desde a hora que eu levanto, o bispo viu. Eu coloquei o pé no chão, já saio fazendo as coisas. Agitando, vou fazendo, faço minha higiene, já desço, pego a palavra, já entro num curso. 7 horas da manhã eu já estou num curso, 8h10 acabou, eu já entro com outra coisa. Eu aproveito o meu tempo. E depois, à tarde, eu tiro a minha horinha de dormir, que é a minha naninha. Eu falo pro bispo, eu tenho que tirar, porque eu levanto muito cedo. Mas tá certo. Então, aí você chega no final do dia, das 24 horas, e fala assim, será que valeu a pena esse dia? Esse dia valeu a pena? A gente tem que pensar isso. Será que eu gastei meu tempo sabiamente, como Deus fala? Exatamente. Será que eu gastei meu tempo para edificar alguém, para ensinar alguém, para mostrar, falei de Jesus para alguém? Será que o meu tempo... porque a gente tem que entender que o tempo... Nós falamos esse dia sobre salvação, que o tempo da graça vai se acabar. Haverá um tempo que a graça, que é o que nós estamos vivendo hoje, a salvação, a porta vai se fechar. Parábola das 10 virgens. Então, o que nós estamos fazendo nesse período de tempo que nós temos? É igual a bispa falou, a pessoa vai para a igreja, parece que nem foi. O cara não presta atenção no hino, ele não presta atenção no culto, ele não presta atenção na palavra. O bispo ou alguém vai ler a palavra, ele não está nem aí, e ele está preocupado com outras coisas. E de repente, esquece sabe o que acontece? Na igreja. Sabe o que acontece? A vida acabou. A vida E terminou. nós não estamos salvos, que é mais dolorido da alma, né? A pior pessoa chegou num isso. momento da sua vida que perdeu o seu tempo. Eu acho que a coisa mais terrível na vida é perder tempo. Perder tempo com Como alguma a bispa coisa. falou, nós já perdemos Não, a gente perde tempo. Não, porque você tá lá com uma pessoa aconselhando, ela tá fazendo tudo errado. Igual, eu tive uma experiência hoje magnífica.
Porque eu gastei um tempo da minha vida, uma semana com uma pessoa que estava passando uma luta tremenda. Eu aconselhei, eu falei, e ela foi recebendo. Agora eu falei, agora é com você. Isso passou quase um mês. Hoje eu recebi o retorno. Aí ela pegou e falou assim, bispa, eu agradeço pela sua vida. Eu fiz tudo do jeito que você falou. E ela foi explicando e agora o casamento dela tá 100%, a vida tá 100%. Sabe por quê? Ela pegou tudo aquilo que eu falei e aplicou. Que esse é o problema. A pessoa não aplica aquilo que recebe. Aí a pessoa pega uma mensagem maravilhosa lá e chega em casa e faz tudo errado. Ou não faz nada do que ela ouviu. Então, gente, como você pode pensar, eu vou ter um futuro maravilhoso. O que você está fazendo para ter um futuro maravilhoso? O que você tem é só o hoje. O tempo certo? Não, porque a gente não tem mais o passado. A gente só tem o presente e o futuro, se Deus der. Mas só que o futuro vai ser a consequência do que você está fazendo hoje. Você está sendo amigo, você vai ter amigos. Eu queria ter amigo, mas você não é amigo. Você fala mal de todo mundo que conversa com você. Você, para ter um amigo, você tem que primeiro ser amigo. Ninguém guarda meu segredo. E você guarda o segredo das pessoas? Então, se você tem uma qualidade de vida, você começa a atrair pessoas com qualidade de vida. Para vir perto de você, para ser seu amigo e caminharem juntos. Até a vida de Jesus. Eu tô lembrando aqui que eu vi um amigo meu que entrou agora, o Newton Roberto Artioli lá, que é um amigo. Trabalhei com ele 7 anos na Nordo, né? Ele foi meu chefe. E para nós passou, né, Nilton? Nós já estamos, né? Eu vejo ele com os netos, né? Só que a gente a família não tem dele neto abençoada, ainda. né? Nós ainda não tivemos privilégio. Mas o Nilton já tem suas netinhas, seus netos aí, né? E isso é tão maravilhoso, porque, né, Nilton, nós chegamos num final de vida, nós temos ainda, graças a Deus. Final não, vai ter tempo ainda. Nós temos ainda... uma boa caminhada. Um bom tempo aí que Deus vai nos dar, mas nós temos que analisar que o nosso tempo foi bom. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós cuidamos da nossa família, nós honramos nossa casa, né? Fizemos aquilo que devia ser feito, né? E nós chegamos agora, no nosso tempo, de desfrutar um pouquinho, né? O Nilton hoje já está aposentado, eu também já estou aposentado, né? Mas a gente tem que aproveitar, igual quinta-feira agora eu vou dar uma pescaria, né? Pedir para a bispa, vou dar um presente para ela, senão ela não deixa eu ir, né? Brincadeira. O presente que ele vai me dar é deixar uma panela de sopa para eu comer. Isso, tá bom demais. Então a gente tem que desfrutar o tempo que Deus nos deu, né? Porque nós tivemos tempos bons. Logicamente, a vida não é só feita de tempos bons. Nós tivemos luta, nós tivemos dificuldades. Perdas. Eu trabalhei 25 anos numa firma, um serviço bem pesado, mas agora nós estamos colhendo esse fruto. Usufruindo, de um tempo que nós gastamos, que nós usamos bem, né? Porque tem pessoa que chega no final da vida e diz assim, eu queria ter mais tempo, mas não tem mais. Então, eu acho o seguinte, o tempo que nós temos daqui para frente, seja 10 anos, seja 5, seja 20 anos, que nós temos daqui para frente, nós temos que usar ele mais sabiamente do que nós usávamos quando nós éramos adolescentes. Né, bispo? Porque o tempo agora, ele encurtou para nós, né? Ele deu uma encurtada. Então a gente tem que aprender a cuidar desse tempo, valorizar esse tempo, usar esse tempo para nossa casa, para nossa família, para o nosso lazer. Se você tem um sonho ainda de passear, de fazer alguma viagem, seja onde for, você tem tempo ainda, porque daqui a pouquinho não tem mais tempo. Aí acabou. Eu sempre digo, né, gostava de um locutor esportivo chamado Fiore Gigliotti, e o Fiore Gigliotti, ele sempre dizia uma frase célebre dele, né? O tempo passar. E às vezes seu time estava perdendo, faltava alguns minutos
para terminar o jogo, e ele dizendo, E ele tempo, falando, "Tempo passa. passa." Acho que Deus às vezes está falando isso para nós não estamos atentando. O tempo passa, O tempo aproveita. passa. Aproveita seus momentos de alegria, aproveita os momentos de felicidade, porque a nossa vida é um conto ligeiro, ela é um vapor que Tiago fala, de repente nós vamos Paulo embora. fala na carta ao Tiago, né? Isso, e às vezes, bispa, nós não aproveitamos nada do que a vida deu de bom para nós. Às vezes um mau humor, às vezes uma cara feia, às vezes brigando por nada. Às vezes a gente briga por coisinhas tão simples. Às vezes pega o dinheiro, guarda, não gasta com nada, não usufrui com nada. Tá lá aposentado, já tá, né, na hora, não faz uma viagem, não curte um almoço bom em família. Não, eu lembro que a minha avó falava assim, eu vou guardar meu dinheiro pro caixão. Ela tinha um lencinho que ela amarrava o dinheiro, disse que era o dinheiro pro caixão. Eu falei, vó, quando morrer qualquer um enterra, não vai ficar sem enterrar. Falar pra ela, usufrui, compra coisa que a senhora gosta de comer, tudo assim, né? Mas tem pessoa que tá guardando. Deixa eu falar, Edna, entrou mais algumas pessoas aí, o pastor Zé Carlos está fazendo um comentário. Lê os nomes que entraram. Entrou. Quem foi? Fala aí. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho eu vou dar uma palavra sobre o tempo, rapidinho, tá bom? Newton Roberto. Newton É o amigo do bispo. Pastor Edivaldo Sena. Amigo do bispo. Pastor Edivaldo. Amigo do bispo é nosso amigo. Pastor José Carlos Neves Vieira. Então, o pastor Zé Carlos falou aí que gostou da palavra de palavra domingo. maravilhosa, Pastor, domingo bispo. quando você vir, por favor, vai lá no altar me cumprimentar. Eu quero abraçar você, a Ivete, pastor Ivete, porque o povo não deixa eu nem chegar na porta da igreja. Então eu fico lá, quem chegar, então vai lá pra gente dar um abraço gostoso, né? Amém? Quem mais? Pastor Luiz Pacheco. O pastor Luiz, pastor Luiz. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É assim, pastor Luiz? Eu já vi que o pastor tá aí no exercício, né? Academia. Isso aí é para dar um glória. Você viu o que eu falei, hein? Não sei se a pastora Cleide mostrou. Eu mostrei uma mensagem lá da chácara maravilhosa e eu ouvi um glória do pastor que eu falei que o dia que o pastor voltar, dar um glória nessa altura, eu vou pregar uma semana lá. Vou ficar uma semana pregando, hein? Quero ver. Mais alguém? Pastor Luiz Carlos. Amém, pastor Luiz. Quinta-feira agora é a campanha com o pastor Luiz, pastora Meire, evangelista Suzane, evangelista Silvinho. Então vocês estão convidados para estarem conosco nessa quinta, um grande culto de bênção. E amanhã também tem um culto na Matriz, que é o culto dos diáconos e diaconisas. Exatamente. Nós estaremos lá. Não fique em casa por causa do frio, não. Eu recebi uma notícia hoje no WhatsApp que o frio agora vai começar amanhã, só vai acabar em agosto. Já pensou se você ficar sem igreja até agosto? Meu Deus, não. Vamos lá. E eu vou pescar com Mais frio. alguém? Claudete Dávila. A Claudete. Olha aí, Claudete, eu acabei de pensar. Meu Deus, a Claudete, será que ela não vai entrar? Você entrou, Claudete. Deus te abençoe, linda. Nós te amamos. Rinaldo Aparecido Pereira. Rinaldo, glória a Deus, hein? Que lembrou de ver nossa live. Deus abençoe. Eu mandei o convite para ele hoje. Mais alguém? Somente. Você falou a Cibele, né? Falou. Falei a Cibele. Até que eu falei bebezinha. Então, irmãos, olha, o bispo colocou aí o número do nosso Pix. Se você sentir de Deus de fazer uma oferta, nós estamos começando, né? A reforma lá na sede agora, de pintura. O bispo já foi atrás de ver as cores da tinta, tudo direitinho, nós escolhemos. Até pegamos uma para dar uma experimentada, né, bispo? Para ver se fica bem. A igreja Nós vamos pintar a matriz por dentro. vai ficar linda, toda pintada, abençoada, porque o oratório já está muito bonito, né? Ainda mais que o Edno caprichou agora na última pintura, deixou linda. Então, Abafa o caso. ele fica bem quieto. Ele fica bem quietinho ali. Mas, glória a Deus, a nossa igreja está linda, irmãos, pela graça do Senhor, tudo bem feitinho aqui. E agora nós vamos pintar lá a sede
vai ficar bonita também. E você pode fazer uma oferta. Aí está o número do Pix. Quanto tempo você não abençoa o povo de Deus? Ah, mas eu não sou daí, eu já dou oferta na minha igreja. Exatamente, mas você assiste a live aqui e gosta, não gosta? Então, se você gosta, por que você não aproveita a oportunidade em nos abençoar? Deixa Deus tocar no teu coração. Se você sentir de Deus, faça. Eu vi quem chegou aí, hein? Rovilson Alves. Ô, meu irmão, Rovilson. Ai, que saudade, Rovilson, de vocês. Meu Aparece Deus um do dia. céu. Aparece, pega a Rosana um dia, vem aqui. A casa é meio bagunçada, mas tem muito amor e carinho, viu? Porque que eu faço, o bispo sabe que eu faço devocional, né? Todo dia de manhã, fala pra Rosana assistir, é muito bonito. Não porque eu faço, mas é porque o Senhor que fala, né? E eu trago Jesus à mesa, uma mesa arrumada para o Senhor, Bispo _ Samira. Você pode assistir lá no History, lá no Instagram. Eu faço todo dia de manhã esse devocional e trago uma palavra para mulheres, né? E aí eu já guardo Suplaque, Lugar Americano. Inclusive, Bispo, eu ia esquecendo. Hoje, quando eu estava tirando lá o meu soninho, porque eu ganhei presente de aniversário desde o dia 1º, né, amor? Antes, né? Porque eu queria uma cadeira para o meu escritório cor-de-rosa, ele comprou de presente, veio antes do dia 1º, né? A cadeira do meu escritório. Mas depois começaram a chegar os presentes, mas hoje eu já não esperava mais nada. Eu tirei um sono quando eu abri os olhos, assim, uma cesta em cima da minha cama. Meu Deus, quem mandou isso? Missionária Fátima. Nossa, ela fez o suplá, ela fez o Lugar Americano, ela fez o porta-copo, ela fez os marcadores de Bíblia que eu queria, tudo no crochê, prato de porcelana de coração, bola de coração. Nossa, foi um carinho tão grande. Missionária, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de todos que estão aqui. E agora, tem mais algum nome? A gente vai cantar um louvor para preparar o nosso coração para a palavra. Nelson Marques. Pastor Nelson. Pastor Nelson. Foi no Pastor culto, Nelson. conseguiu. Pastor ir no Nelson, se a culto. Fátima estiver aí, Que bênção. fala para ela que eu estou agradecendo o presente. Ele foi no culto domingo, Foi né? uma benção. Ele ficou benção. pouco tempo, que ainda está se recuperando do acidente, né? Mas ele está bem melhor, né? Deu uma palavra. Mas o pastor lá de é um bênção. milagre, né? Milagre. O testemunho dele é um milagre. Da altura que ele caiu, ele está vivo, ele bateu a cabeça. E ele precisou de uma cirurgia de coluna. Foram quase 2 meses no hospital, né, pastor? Agora tá uma Foi benção. isso e Foi na agora tá uma igreja, benção. Foi na ceia. Eu vou levar a ceia essa semana para ele lá, porque ele teve que sair antes, porque dói um pouquinho ficar muito Leva lá na sentado, né? sexta, né, É, bispo? a gente vai marcar. Vamos então ouvir, Lelê? Vamos caprichar aí no louvor. Não vai embora não, fica aí para você ouvir a palavra de Deus. Fica que tem a palavra pra tua vida. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num bagulho sem fim. Tristeza eram partes de mim. Um terrível espinho no pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. das Garras da morte o Senhor me arrancou. me mostrou A verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Foi dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte sem
Jesus consertou. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Jesus consertou. Vamos lá, Bispão, com a palavra? Vamos lá. Hoje nós vamos falando sobre o tempo. A Bíblia fala muito sobre tempo. O Salmo 90, o salmista ele fala que a nossa vida ela é muito passageira. Ele diz lá no Salmo 90 que porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí vem Tiago dizendo que a nossa vida é como um vapor. Aí vem Jó diz que é um conto ligeiro. Aí vem o outro salmista dizendo que a nossa vida passa rapidamente. Aí vem Daniel falando que o Senhor está remindo o nosso tempo, que os dias estão passando muito rápido. Então nós chegamos à conclusão que a nossa vida passa muito rápido. Se você vê, antigamente se vivia 980 anos, 500 anos, vivia-se muito, né? Mas depois foi diminuindo. E nós chegamos aos 70 anos, que é uma garantia de Deus. Depois de 70, por pessoa mais forte, pode viver até os 80, 90, 100 anos, né? Mas aí já é enfado e já é canseiro. Então nós chegamos à conclusão que se a vida passa rapidamente, por que nós não aproveitamos ela? Porque nós gastamos muitas vezes o nosso tempo naquilo que não é lícito, naquilo que não é coisas bom, fúteis. nas coisas fúteis. Eu não estou dizendo um passeio, um lazer em família, isso é extraordinário, isso é muito. Você tem que viver isso. Mas tem coisas que nós vamos gastando na vida que não vai levar a nada. E quero falar um pouquinho sobre os ladrões de tempos na atualidade. Eu me lembro antigamente, eu ficava até meia-noite na rua brincando com a molecada, né? Quando a gente era pequeno, as horas parece que as horas multiplicava. Hoje, você acorda de manhã, daqui a pouquinho acabou o dia. Os dias pareciam tão longos, não era? A gente, as brincadeiras que nós fazíamos, aquele tempo gostoso que passava. Hoje em dia não, hoje em dia parece a nossa vida virou uma correria. Corre para cá e vamos chegar onde? Onde nós estamos gastando o nosso tempo? Onde nós estamos chegando? A Bíblia diz que caiu a coroa da nossa cabeça e nós não estamos salvos. No que gastamos a nossa vida? No que aproveitamos a nossa vida? Então, tem coisas que vão roubando o nosso tempo. São os ladrões de tempo que estão aí. Se você vê, hoje o ladrão de tempo da nossa vida é isso aqui, ó, redes sociais. Se você não souber usar as redes sociais, ela rouba mais ou menos mais de 10 horas do seu dia. Distração. A distração. A palavra certa hoje é a distração que está nos tirando de aproveitar o tempo. Rouba o tempo. Distrair com tudo. Você perde Tira muito você tempo. do foco. Isso. Hoje ela tem WhatsApp, tem Twitter, tem A Facebook, pessoa entra para ver a WhatsApp. vida dos outros, fica lá, ó, olhando A bispa às bobeira. vezes fala para mim assim, o que você está fazendo? Às vezes eu estou no celular, Eu ela já falou, falo. aí eu já mostro para ela assim, ó, tô vendo tudo vídeo. Às vezes é uma bobeirinha, eu não falo, eu fico quieto. Tem hora que ele tá vendo Não. bobeirinha. Então muitas coisas estão roubando o nosso tempo. Não sou contra a televisão, não uso a ignorância. E nem contra o celular, porque não sou contra. a gente igreja pode não pregar aí. a igreja não é contra a TV, você pode assistir sua televisão, mas a igreja é contra você perdeu muito tempo. Sou contra você ligar a televisão, se você gosta de futebol, igual o Nilton, meu amigo. O Nilton foi o primeiro que me levou a um estádio. Nós trabalhávamos lá na Nordon e o primeiro jogo foi Palmeiras e Acho que Corinthians. foi o único que eu viu? Ainda tem, nós somos antigos, hein, Nilton? É tempo do Casagrande ainda. Não fica Casagrande falando jogou assim no- que você vai descobrir a O idade. Casagrande jogava no Juvenil do Corinthians ainda, nós fomos assistir o jogo. Fomos assistir um jogo do Palmeiras Internacional, então ele foi o primeiro que levou. Então, a gente tem que dosar o tempo para tudo, né? A televisão, ela, se você não tomar cuidado, ela rouba muito o seu tempo, né? Eu e a Bispo, à noite, a gente gosta de assistir um filme, a gente pega lá um Netflix, uma coisa lá, pega um filme romântico, né? Então, tem coisas que são verdadeiros vilões que roubam o tempo. Rouba o tempo.
Você vê pessoas aí nas drogas, no vício, vivendo orgias que não vão levar a absolutamente nada. E o tempo vai passando. Aí, como eu falei, chega no final da vida, vai dizer assim, ó, eu gastei meu tempo e não dá mais tempo. Não é isso? Então, quando a gente chegar no final da vida e dizer, o tempo acabou. Para nós ainda, graças a Deus, não acabou. Mas para muita gente o tempo já foi embora. E ele chegou no final da vida e diz assim, olha, não aproveitei muito da vida. Por quê? Porque perdeu tempo. Não deu tempo de eu... Agora ele diz assim, não deu tempo de eu fazer isso, não deu tempo de eu fazer aquilo, não deu tempo de eu passear com meu pai. Eu, graças a Deus, na minha vida, quando meu pai ficou um tempo para nós lá na chácara, nós íamos para lá, a gente... Todo dia eu falava com a minha mãe, quer dizer, nós aproveitamos o tempo. Hoje eles foram embora, mas o tempo que eu passei com eles, eu fico feliz. Agora tem pessoa que não tem tempo mais para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os netos. Então o tempo vai embora. Daqui a pouquinho você foi embora e não aproveitou nada, né? Aí você chega e diz assim, eu queria ter mais um tempinho. Não tem, porque o tempo acabou. O tempo foi embora. Então aproveite, Deus está te dando direito de viver, Deus está direito, tempo de ser abençoado. Olha o que Jó disse, Jó lá no capítulo 14, verso 1 e 2, diz assim, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. E ele diz mais, ele sai como a flor da erva e logo passa. Foge também como a sombra e não permanece. Você já viu, às vezes, uma árvore, uma flor tão bonita, de repente ela murchou. A nossa vida... tulipa. Isso. Jó está dizendo aqui que a nossa vida é a mesma coisa. Né? É um conto ligeiro, é algo que passa. Então, para encerrar, eu quero dizer, o que você vai fazer? Olha, presta atenção. O que você está fazendo com o resto da sua vida? Porque a partir do momento de agora, é um resto de vida. Daqui 1 minuto que passou, é o resto da sua vida. Então o que você está fazendo com o resto da sua vida? Deus uma vez deu 15 anos de vida, o rei Ezequias ele ia morrer. O próprio Deus deu a sentença. Mandou o profeta Isaías lá e dizer para o rei, põe tua casa em ordem que você vai morrer. E ele foi lá e avisou o rei. E o rei... Ele começou, ele chorou. Virou para o canto, chorou. E começou a lembrar a Deus. Oh Deus, lembra do tempo que eu te servia. Lembra do tempo que eu era fiel, que eu tirei os deuses falsos daqui. Lembra do tempo que eu te servia. E começou a chorar. Sabe o que Deus fez? Isaías já ia embora lá no pátio. Deus falou para Isaías, volta lá, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Só que ele aproveitou esses 15 anos? Não. Esse é o problema. Deus deu mais 15 anos de vida para ele se acertar, para ele se consertar. Ainda falou, vou matar os seus inimigos. E ainda Deus prometeu para ele. Então, o que nós estamos fazendo com o resto das nossas vidas? Se Deus deu mais 15 anos para Ezequias, Deus vai dar, não sei para nós, 20, 30, 10, 15 anos, não sabemos. Mas o que nós temos que aprender é o que estamos fazendo com o resto da nossa vida. Deus poderoso, nós estamos fazendo coisas boas. E vamos fazer ainda, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Na nossa vida. Na nossa vida. Eu profetizo coisas boas para sua casa, para sua vida. Haverá um tempo ainda de bonança, de felicidade para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Queridos, amanhã, culto na nossa sede, um culto maravilhoso, não perca tempo. Ai, vou ficar cobertinho, com uma meinha no pé. Não. Fica cobertinho depois do culto, com a meinha no pé, comendo pipoca. Mas antes você vai para o culto buscar Deus, se encher da presença do Senhor, amém? Depois você vai embora. E quinta você vem para o culto aqui com a gente. A campanha está maravilhosa com o pastor Luiz, uma bênção. E depois, domingo, nós temos um culto maravilhoso. E nós temos o Chail, esse mês, na pastora Andréia, né?
São as pessoas que ela convidou, que vão estar lá, e nós estamos levando o projeto para frente. Então, em breve nós teremos outro aqui no Parque Oratório, onde todo mundo participa, todo mundo fica junto, né? Mas aí nós temos que nos preparar para receber, porque são muitas mulheres. Queridos, o Senhor abençoe tua vida, sua casa. Deus abençoe onde você pôr a mão. Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Já ouviu? Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Com o poder de Deus. Amém? Não perca tempo. Levante mais cedo. Eu gosto de dormir até as 10. Misericórdia. Como alguém consegue ficar numa cama até as 10? 7 horas eu tô de pé. Não, eu já levanto, já começo a fazer barulho. Levanto a gata, porque agora a gata dorme no pé da cama. Ela veio discretamente, enganando. Agora ela já fica no pé da cama, né, bem? E se a gente puxar e pôr o pé nela, o que ela faz? Morte. Morde o pé. Ai, meu Deus. Muito bom. Quero mandar um beijo para Henrique, para Valéria. Uma bênção, meu casal amado. E todos os irmãos do povo de Deus. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco. Não desanime dos seus filhos. Deus está cuidando. Deus tem bênção para cada um deles, em nome de Jesus. E não perca tempo. Aproveite esse tempo. Aproveite, sente com a tua família, monta uma mesa posta para a tua família, coloca prato, coloca suplá, enfeita, né, Bispão? Coloca, se o povo pudesse ver. Eu tô até aqui ainda com a bexiga do meu aniversário. Olha isso. Se aqui eles colocarem todas as mesas do chá, tá escrito. Tá bonito ainda. Tá linda ainda, não tá? Olha lá, glória a Deus. Eu agradeço a todos os irmãos, viu, que me presentearam, todas as pastoras, muito obrigada. Gente, eu me senti tão amada, eu não posso falar nada, porque foi todo mundo com muito amor e carinho. Amém? E a gente vem com uns projetos muito bons aí, né, Bispo? Nós já estamos fazendo, tem coisas boas, coisas grandes. E eu queria terminar com o Lê cantando um louvor. Dá, Lê, para você cantar? Eu acho tão lindo o Lê cantando que eu gosto de ouvir, para a gente aproveitar depois e já puxar uma preguicinha para dormir. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Graças a Deus. Amém, Bispo. Eu também. Entrega tudo para o Senhor. Tudo entregarei. Se por ti. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Aleluia! Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Aleluia! Que a glória de Deus possa encher seu lar com bastante saúde, bastante alegria e aproveite o tempo que Deus está te dando em vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.